A paz do Senhor, irmãos. Me chamo José Vitor e você está no canal Expondo as Escrituras. E nesta oportunidade, quero falar com vocês sobre as lições bíblicas editadas e publicadas pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nesse segundo trimestre, nós iremos estudar a lição que tem por título A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Foi comentada nesse trimestre pelo pastor Osiel Gomes. O pastor Osiel Gomes, ele é pastor ali no estado do Maranhão, na cidade de São Luís. Ele é o líder ali, o pastor do campo do Tirirical. E nessas 13 lições, o pastor Osiel Gomes, ele vai mostrar onde que se dá o início da caminhada do salvo, os desafios, os obstáculos, as dificuldades que permeiam este percurso até, propriamente dito, nós sermos salvos de uma vez por todas. Então, para ficar mais claro e mais fácil a compreensão, é um início, um meio e um fim. Início da caminhada, meio com suas dificuldades, seus desafios, e o fim, que eu quero dizer, lógico que não é o final da vida para o cristão, né? O fim que eu quero dizer é a salvação, plenamente, sermos salvos plenamente. Porque a ideia é, fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Lembra o que está escrito lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6? É um versículo que lança luz nessa compreensão. Diz assim: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá aperfeiçoar ou completar até o dia em que Jesus Cristo voltar. Então, aquele que começou a boa obra, há um início da salvação, quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus. Ele próprio irá aperfeiçoar ou completar, isto é, o meio do caminho. Estou sendo salvo, fui salvo, estou sendo salvo, até o dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até o ser salvo de forma completa. Porque quando estivermos com o Senhor Jesus, poderemos ter a certeza de que teremos um corpo incorruptível e o pecado não nos corromperá mais, e para sempre estaremos com o Senhor. Tá? Então essas lições elas são muito importantes para alicerçar a caminhada do cristão, aquele que já está participando dessa tão grande salvação, essa obra de salvação do Senhor Jesus. Está então para alicerçar melhor, para enraizar melhor a pessoa nos ensinos bíblicos. E assim com uma esperança no porvir, uma esperança firme. Também essas lições irão auxiliar no discipulado. Às vezes na igreja tem alguém que há pouco tempo entregou a sua vida ao Senhor, há pouco tempo se arrependeu dos pecados, se batizou. Essas lições irão dar um norte muito bom, vão nortear, melhor dizendo, a vida desse novo, ou desse recém-nascido, melhor dizendo, desse novo discípulo. A também alicerçar a sua vida no Senhor Jesus. Então a lição de número 1, ela será ministrada no próximo domingo, dia 7 de abril de 2024, tem por título o início da caminhada. Se você tem aí o livro físico, pode ir acompanhando. O meu objetivo não é esgotar o assunto, mas apenas lançar luz em alguns termos, algumas questões, e procurando assim edificar vocês que estão assistindo. Amém? Então a lição de número 1 tem por título o início da caminhada. Então vamos analisar aqui o agir do Espírito Santo na vida da pessoa. Isso é primordial, esse agir do Espírito Santo. É primordial desde o início até o fim. Tá? Lembra do que eu acabei de falar, acabei de passar para vocês. Fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. E em toda essa obra, o Espírito Santo é primordial o agir dele. Tá? Então nós veremos isso, nós veremos que é ele quem opera o novo nascimento, e ilumina a nossa compreensão da palavra de Deus. Tá certo? E o texto áureo diz assim, está lá em João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quero destacar aqui, nascer de novo. Nascer de novo. No grego, o termo aqui, genau anotem, é a palavra aqui no grego, que poderia assim ser traduzido como nascer do alto ou nascer de Deus propriamente. Tá? Então é um nascimento que Deus compartilha o seu caráter santo com o recém-nascido. É ele quem gera esse novo nascimento. Tá? Isso é muito importante.
O versículo que eu citei de início, Filipenses 1,6, a gente compreende que nada depende do homem, tá? Tudo depende de Deus. É Deus quem salva, é Deus quem regenera, é Deus quem transforma, é Deus quem guarda a pessoa, é Deus quem virá buscar através da pessoa de Jesus. Então, em todas as situações, em todos os momentos, é o próprio Deus quem faz tudo. Nada é dos méritos humanos, tá certo? Mas eu falarei isso um pouco mais no tópico de número 2, tá? Nós vamos comentar um pouco mais sobre essa questão do nascer de novo. Mas tenha isso em mente como um norte já da lição. Nascer de novo é nascer do alto, nascer de Deus. É ter o caráter de Cristo no nosso coração, na nossa vida, tá? Isso é nascer de novo. A verdade prática diz assim: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo, tá? Então, o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Um breve comentário. A pessoa somente nasce de novo, somente nasce do alto, somente nasce de Deus e é uma nova criatura a partir do momento que ela ouve a pregação do Evangelho, ouve a palavra de Deus sendo ministrada, e então essa pessoa ela é convencida pelo Espírito Santo que ela está num estado pecaminoso, um estado horrível, então ela se arrepende, e aí automaticamente é simultâneo, o arrependimento e a fé. Ela se arrepende, dá as costas para o pecado, para a sua vida de imundícia contra Deus, a sua rebeldia contra Deus, e automaticamente ela se volta a Deus. Isso é arrependimento e fé. Quando isso acontece, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e a pessoa declara sua fé no Salvador, no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo torna essa pessoa a ser uma nova criatura, ela nasce do alto. Então, primeiro, precisa haver o arrependimento e a fé. E aí, então, essa pessoa se torna uma nova criatura, e aí se dá o início da sua jornada com Deus, tá? Então, sem nascer de novo, é impossível passar a eternidade com Deus. A marca do seguidor, do discípulo de Jesus, é ter o caráter de Jesus nele. Ninguém é salvo pelas obras, mas o salvo, ele demonstra o caráter de Cristo na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, tá bom? Então é sempre bom ter isso em mente. Ninguém é salvo por obra alguma, a não ser a obra de Cristo no Calvário. Porém, a pessoa que nasceu de novo, ela demonstra isso pelas suas atitudes, pelo caráter de Cristo na vida dela, tá? Então, sem nascer de novo, é impossível passar a eternidade com Deus. Isso também nos remete a entender o porquê disso, né? A questão do pecado. O primeiro casal pecou, o pecado passou a toda a humanidade, tá? Passou a toda a humanidade. E então todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Toda a humanidade está afastada de Deus. E nessa fala você pode até se perguntar, mas eu não estava lá e estou herdando a culpa? A minha resposta para você seria, você também não estava na cruz para herdar a salvação. Então, da mesma forma que o pecado entrou por um homem, por outro homem, que ofereceu o sacrifício para nós recebermos o perdão, que é Jesus, ele também nos salva, se assim nós crermos nele de todo o nosso coração, tá? Você não estava na cruz carregando o pecado de toda a humanidade. Então é necessário nascer de Deus. Para ser salvo, é necessário nascer de Deus, tá? Ser salvo não é dizer que ama a Deus. Ser salvo é nascer de Deus, nascer do alto. É impossível alguém declarar que é salvo. É impossível alguém declarar que ama a Deus sem nascer de novo, sem ser uma nova criatura. É impossível. É impossível sem ser regenerado. Tá bom? Então, essa é a marca de um verdadeiro seguidor de Cristo, como diz a verdade prática. E através disso se inicia a jornada do cristão na presença de Deus. Tá bom? A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 3, versículo 1 a 8. Muito bem conhecido de todos. Naquele momento em que Nicodemos, um dos príncipes dos judeus, como diz no versículo 1, foi ter com Jesus à noite. E ele queria muito compreender melhor
os ensinamentos de Jesus, então ele reconhece que Jesus é um grande mestre, que está vindo de Deus. Parece que ele vai com muita sede para compreender, né, para querer compreender os ensinamentos de Cristo. E Cristo, claro, ele toca logo no ensinamento primordial para o ser humano. E ele toca nesse assunto para Nicodemos, dizendo que para entrar ou para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Isso aí chama muita atenção de Nicodemos, mas ele não compreende muito bem. Ele acha que ele poderia, de alguma maneira, né, ele até indaga o Senhor Jesus, isso está no versículo de número 4, mas como pode eu nascer de novo? Como pode eu voltar para o ventre? É possível voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? Mas ele não compreende que Jesus estava falando de um novo nascimento. Certo teólogo até disse, agora não me recordo qual, mas disse uma frase interessante, lança luz sobre o que eu estou falando, sobre esta lição. Ele disse o seguinte, que do primeiro nascimento nós não nos lembramos, mas do segundo nascimento jamais poderemos nos esquecer. Então nós nascemos do ventre da nossa mãe, um nascimento natural. Mas o que Cristo está falando aqui é um nascimento espiritual, que o homem não pode fazer. Somente o Espírito Santo pode fazer ou desenvolver ou gerar este novo nascimento, melhor dizendo. Somente vem do Espírito Santo. Então, Nicodemos, ele simboliza muito bem as pessoas naturais que não compreendem o novo nascimento, por causa do pecado que eles seguem. Jesus deixa claro a Nicodemos que é impossível conhecer a Deus verdadeiramente se não houver um novo nascimento que provém do Espírito Santo. É impossível. O novo nascimento é uma condição para fazer parte do reino de Deus. Jesus deixa claro esse ensinamento, claro e transparente, né, para Nicodemos e para todos aqueles que querem ter um encontro com Ele, tá? Se você, quero aproveitar aqui, se você ainda não nasceu novamente, não se entregou a Jesus como seu Salvador, ouça um ensinamento bíblico. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Reconheça seu estado de depravação, seu estado de perversidade, seu estado de rebeldia contra Deus. Não adianta simplesmente dizer da boca para fora que ama a Deus ou que acredita que ele realmente existe. Isso, nada vai tocar o coração de Deus disso daí. Não adianta com boas obras, com obras de caridade, isso daí não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é um coração verdadeiramente arrependido. Nesse momento, se você está nessa situação, o Espírito Santo está tocando no seu coração. Está te convencendo daquilo que desagrada a Deus. Então se arrependa e declare a sua total confiança no Senhor Jesus Cristo, para que o Espírito Santo gere esse novo nascimento em você. E aí, a partir disso, você possa servir a Deus de todo o seu coração e ser salvo. Tá? Diz assim, neste trimestre estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início de nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Conceituaremos também o novo nascimento e o estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada na fé. Tá? O objetivo da lição é explicar o sentido, o primeiro objetivo é explicar o sentido da caminhada com Cristo. Tá? Explicar, eu não vou ler aqui para ter tempo, tá? Para não ficar muito cansativo para vocês, mas eu vou simplesmente fazer um comentário do tópico 1. Então o tópico 1 é explicar o sentido da caminhada com Cristo. Qual é o sentido de caminhar com Cristo e de Cristo caminhar contigo? E o meu comentário que eu quero fazer com vocês é: sem Cristo, uma vida vazia e propósitos vazios. Com Cristo, uma vida cheia de sua presença com propósitos eternos. Uma pessoa sem Cristo, ela vive de forma vã, vazia, sem propósitos que levam para a eternidade. São propósitos terrenos, vazios, passageiros. Mas o sentido de caminhar com Cristo é ter a sua vida cheia da presença do Senhor. Sem Cristo, uma vida sem esperança no porvir. Mas caminhando com Cristo é ter uma vida cheia de esperança, passar toda a eternidade com Ele. Olha,
Todo salvo em Cristo tem uma esperança de quando o Senhor voltar, ele estará com Cristo nas regiões celestiais, estará com Cristo por todo sempre, por todo momento, e gozará de uma eterna felicidade, de uma eterna alegria, a eternidade. Agora, uma pessoa sem Cristo não tem esperança. Uma pessoa sem Cristo está pensando somente nas coisas da terra, e as coisas da terra são passageiras. Você foi criado, nasceu com um propósito. Esse propósito é de servir a Deus, de viver para Deus e de viver toda a eternidade após isso com Cristo. Senão é vã a maneira de viver aqui. Senão não faz sentido. Então, explicar o sentido da caminhada com Cristo, eu estou expondo essas questões. Com Cristo, uma vida cheia de esperança em passar toda a eternidade com Ele. Sem Cristo, uma vida triste, sem norte, sem conhecer o amor verdadeiro. É ter uma vida de engano em um mundo de ilusão. Mas com Cristo é ter uma vida alegre, mesmo em meio a dificuldades. É ser guiado e direcionado por Ele. É ser amado e amar verdadeiramente, é andar na verdade, pela verdade e com a verdade. Perdão, que é o próprio Deus. Caminhar com Cristo é ter Deus, o Pai, como nosso Pai. Meu Deus, as pessoas têm uma dificuldade de compreender isso, de que nem todos são filhos de Deus. A Bíblia divide a humanidade em filhos de Deus e filhos do diabo. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Eu estou te explicando. E aqui o pastor Osiel Gomes faz um comentário muito bom, depois você lê, no tópico 1. Mas, ou você é filho do diabo, ou você é filho de Deus. Então, caminhar com Cristo, ser uma nova criatura, se arrepender dos seus pecados, ter a fé em Cristo, é isso, é ter o Pai como o nosso Pai. Ou seja, é ser filho de Deus. É nós sermos o seu filho. Meu Deus, é ter Jesus Cristo como nosso Salvador, o que nos concede o direito da salvação. É o trabalho da Trindade, é ter o Espírito Santo como nosso Consolador, nosso Auxiliador. Você que está no mundo, e pode ser que esteja me assistindo, ou reproduza isso para os seus alunos, na lição da EBD. O quão bom é estar em Cristo, é ter o Espírito Santo como nosso auxiliador, nosso consolador. Quem está no mundo não tem quem consolar. Às vezes tem um amigo, às vezes tem uma namorada, às vezes é rodeado de amigos, mas nos momentos difíceis não tem um consolador. Agora nós, os salvos em Cristo, pela sua graça, pela sua misericórdia, nós temos um consolador. Nos momentos difíceis ele nos consola, ele nos auxilia. Então, é muito importante você expor isso para os seus alunos. Às vezes tem alunos que estão a ponto de querer se desviar, ou tem alunos que não conheceram o mundo, e glória a Deus por isso. Mas eu posso dizer para mim, eu conheci o mundo, e a verdadeira paz, a verdadeira alegria está em Cristo. Eu hoje estou completo em Cristo. No mundo eu era rodeado de amigos, mas quando estava tudo difícil, não tinha um consolador, não tinha quem me auxiliasse. Então pense nisso, reflita isso, passe isso para os seus alunos e seja edificado por essa palavra. Amém? É o próprio Espírito Santo, ou melhor, é a própria Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está conosco nesse caminhar, está nos auxiliando, nos ajudando, morando em nós, operando a salvação. Lembra o que eu disse no início? Fomos salvos, passado. No presente estamos sendo salvos. E quem nos auxilia? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade, o Deus Trino, que opera isso em nós, cuida de nós e nos guarda, para nós não nos desviarmos da fé. Tá? No tópico de número 2, o objetivo da lição é ensinar a respeito da doutrina do novo nascimento. Então, para nós, assembleianos, que esposamos a doutrina arminiana, ali no que tange a soteriologia, a doutrina da salvação, tá? Soteriologia, a doutrina da salvação, nós compreendemos que o homem caído é depravado e não consegue de maneira alguma fazer o que é bom, especialmente sobre a salvação, o qual Deus precisa habilitá-lo para receber Jesus como Senhor de sua vida. Então o que acontece? Isso é chamado de graça preveniente na soteriologia arminiana. É o próprio Deus capacitando o pecador. É o próprio Deus capacitando o pecador para crer em Jesus Cristo. Porque pelo seu livre-arbítrio ou pela sua escolha, nenhum pecador jamais pode se achegar a Deus. Ele é depravado, todas as áreas do ser humano está depravado, é promíscuo, é imoral, está longe de Deus.
Não conseguimos, pela nossa capacidade, crer em Jesus, se chegar até Jesus e ser salvo. Então é uma graça preveniente. O Espírito Santo convence o pecador do pecado, capacita, o habilita para crer em Jesus. Então isso é chamado de graça preveniente. Então automaticamente é o que acontece, a pessoa se arrepende. E ao reconhecer esse seu estado depravado e a sua rebeldia contra Deus, que eu já comentei um pouco antes, o que somente é possível pelo agir do Espírito Santo, o pecador declara sua total confiança em Jesus como o Senhor de sua vida. Então é simultâneo. Arrependimento e fé, o que é? Arrependimento, vira-se as costas para o pecado. E fé, vai em direção a Deus. Então automaticamente, é simultâneo. Eu dou as costas para o pecado e viro para Jesus. Arrependimento, dou as costas para o pecado. E fé, me viro para o Senhor da minha vida. Após isso, de forma invisível, primeiramente, recebemos uma nova natureza, a do próprio Deus em nós, o que nos impele, no decorrer da vida cristã, a desejar o aperfeiçoamento da vida cristã, o estudo da Bíblia Sagrada, o prazer da oração, o desejo de obediência ao Senhor. Então tudo isso, agora que eu estou citando, é chamado de novo nascimento ou regeneração. É o ser uma nova criatura. Tá? Você se arrependeu, deu as costas para o pecado. Olhou para Jesus Cristo como seu Salvador. Automaticamente, invisivelmente, o Espírito Santo regenera. Você começa a ter uma nova natureza em você. Essa natureza agora é divina. E essa natureza te impele a viver na obediência a Deus, te impele a orar, te impele a desejar as coisas de Deus. Isso aí é o se tornar uma nova criatura, ter uma nova criação, nascer de Deus, nascer do alto. Tá? Ser regenerado é ser refeito, literalmente. O Espírito Santo te refaz. Não que você vai estar, ou melhor, você não vai estar mais sujeito a pecar. Não, nós temos duas naturezas, o salvo. A natureza pecaminosa, herdada de Adão, e a natureza espiritual, herdada de Deus, o Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo nos dá vigor, nos dá força, nos dá poder para triunfar sobre o pecado. Isso é ter um novo nascimento e ter a natureza divina do Espírito Santo em nós. Certo? Então esse novo nascimento ocorre pela água e o Espírito. Lá no versículo 5, Jesus disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tá? O que isso quer dizer? É uma purificação espiritual, uma transformação espiritual. É Deus tirando o coração de pedra, colocando um novo coração e pondo o seu espírito no interior do recém-nascido. É a própria palavra limpando o que estava sujo no pecador e vivificando o que estava morto em seus delitos e rebeldia contra Deus. Tá? A água, um símbolo da antiga aliança, um símbolo da palavra, tá? O Espírito se referindo a uma vivificação. A pessoa estava morta nos seus delitos, agora o Espírito vivifica. Ela estava suja nos seus pecados. A água que simboliza, a lei simboliza a palavra, limpando o pecador. Então, é essa obra que acontece invisível. É invisível. Isso é o que Deus faz no novo nascimento. Tá? Você pode ler Tito, capítulo 3, versículo 1, que fala sobre a regeneração, do grego paligência, que consiste na transformação moral e espiritual, qual o recém-nascido se torna semelhante a Cristo. Você pode ler João, capítulo 1, versículo 12 e 13, lê essas passagens. 2 Coríntios 5, 17, lembra o que está escrito lá? Porque todo aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Gálatas 6,5, Efésios 2,15, 1 Pedro 1,23. São textos correlatos, existem outros, mas leia esses textos, vai lançar luz naquilo que eu estou expondo. Tá bom? E passaremos então para o último tópico, e assim eu encerro. No último tópico, a lição nos ensina a enfatizar a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. Então, enfatizar a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. Isso daqui é muito importante, tá? Isso daqui não é diminuindo o Antigo Testamento, tá? O Antigo Testamento é Bíblia, é palavra de Deus, é inspirada por Deus, é inerrante, tá? É a vontade de Deus, mas o Antigo Testamento tem muitas coisas que estão simplesmente para o povo de Israel. Numa outra oportunidade, se vocês até quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, deixe nos comentários. Aqui eu quero simplesmente ser mais objetivo. Então, a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. Todas as vezes que alguém me pede um conselho, onde que eu começo a leitura bíblica, em qual livro? Normalmente eu
peço, eu indico e aconselho a pessoa a ler os evangelhos, o Novo Testamento. E por que eu sempre indiquei o Novo Testamento? Porque principalmente o recém-nascido, aquele que está iniciando na sua caminhada cristã, ele precisa por primeiro compreender como que Jesus agia, o que Jesus ensinava, o conteúdo do ensinamento de Jesus. Como que Jesus agiu em diferentes situações e ocasiões. Porque nós sabemos que Jesus é o nosso exemplo supremo, é aquele que as Escrituras Sagradas apontam para os seus seguidores o seguir. Até é bem uma redundância, na verdade, falar de seguidor de Cristo e não seguir a Cristo, né? Todo seguidor de Cristo precisa seguir a Cristo. Então não é especificamente isso. Tá? Então, precisamos entender e passar isso para os alunos, tá? Que eles precisam sempre estar analisando os ensinamentos de Jesus, examinando os ensinamentos de Jesus e como Jesus agia em diferentes ocasiões. Tá? Nós vemos Jesus na tempestade, o único momento que ele dorme é na tempestade. Nós vemos Jesus sendo tentado por Satanás, sendo levado pelo próprio Espírito a ser tentado. Nós vemos Jesus jejuando, nós vemos Jesus expulsando aqueles que vendiam dentro do templo. Nós vemos Jesus combatendo os fariseus. Nós vemos Jesus corrigindo os seus discípulos. Nós vemos Jesus enviando os seus discípulos para missões. Então, é bem abrangente. Nós precisamos, literalmente, tanto aqueles que estão caminhando como seguidor de Cristo há muito tempo, quanto um recém-nascido. Precisa estar se voltando aos ensinamentos de Cristo. Então, é muito importante o Novo Testamento como algo que norteia o recém-nascido, mas também aquele que está caminhando há muito tempo na presença de Deus. Tá? A sinopse 3 diz assim: o Novo Testamento é o documento do cristão que deve fazer parte do início de nossa caminhada, pois ele revela todo o plano da salvação de Deus. Outro detalhe, se você ler, por exemplo, o Evangelho de Mateus, você vai ver um discurso escatológico da vinda de Jesus. Há pormenores ali. Nós vemos o início, o nascimento, o ministério de Jesus propriamente dito, a sua crucificação, a sua ressurreição, a sua ascensão. No Evangelho de Lucas, nós vemos isso. Então, os evangelhos, eles demonstram todo o plano de salvação. O nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus e a sua ascensão. Também vemos o porvir, a nossa esperança, o ensinamento que ele virá buscar a sua igreja. Então, muito importante deixar isso claro para os alunos e para os professores. Tá? E vou ler aqui a conclusão. A jornada com Cristo tem início com um novo nascimento. Ele se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade, que eu falei lá no tópico de número 1. Assim seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento, que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Queridos, eu espero que você que ficou até o fim, assistiu e estudou juntamente comigo, tenha sido de alguma maneira edificado. Se você assim foi edificado, compartilhe com mais alguém este vídeo, compartilhe com os professores que você conhece, talvez isso trará algum subsídio para algum professor. Também compartilhe com seus amigos, que às vezes não podem estar nas lições bíblicas, né, estudando presencialmente, às vezes trabalham, ou por algum outro motivo, às vezes foi viajar, não conseguiu assistir presencialmente, compartilhe esse vídeo. Tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma ideia também, de algum vídeo, algum conteúdo que você quer que eu exponha aqui no canal, deixe nos comentários. Tá bom? Eu agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus por essa oportunidade, e que em nome do Senhor Jesus Cristo, você e sua família e sua casa sejam abençoados e edificados pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém?